Amém, queridos? Salmo de número 23. Aleluias. Isso. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Salmo. Quem não achou, fala espera. Todo mundo achou, né? Queridos, bem suavezinho. Deus me deu uma palavra essa tarde aqui. E eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Quem quer ouvir, diga amém. Hoje vai ser um culto bem objetivo, por quê? Porque eu quero ungir todo mundo aqui hoje. E durante a semana o nosso culto é 1h30, né? Começa às 8, termina às 9h30, então não podemos perder tempo. Quem achou o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Restaura minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha o verso 5, que maravilha. Quem está acompanhando comigo aí? Amém? Olha o verso 5. Prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo. Fala assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, é conhecido de todos, ou da maioria, que quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, 70%, 80% dos salmos foi composto, escrito por Davi. Vamos lá. É sabível então que Davi escreveu o Salmo de número 23. Acredito, quem não sabe vai ficar sabendo agora, que Davi, ele era pastor de ovelhas. Fala, Davi era pastor de ovelhas. Engraçado que ele escreve esse salmo, e esse salmo ele detalha várias coisas. Ele detalha várias coisas. Eu gostaria que você prestasse atenção. Amém? Pode deixar a luz apagada, você não vai dormir? Ou quer que acenda a luz? Fala para esse irmão que está no sofá, não dorme não. Aleluia. E Davi, uma das coisas que eu já quero falar aqui, para ganhar tempo, ele fala que o Senhor é o meu pastor. E em muitas versões está escrito: e nada me faltará. Mas se você for pegar pela língua original, o hebraico, não é assim que está escrito. Original, pela língua original em que foi escrito é: o Senhor é meu pastor
e não me faltará. Ou seja, o que não vai te faltar é o Senhor como teu pastor. Porque a partir do momento que você tem Deus como teu pastor, Ele nunca vai faltar na tua vida. Então se você fala que o Senhor é teu pastor, nada te faltará, fica meio sem sentido. Quer ver? Quem aqui já te faltou dinheiro? Erga a mão. Então está errado o texto. Já faltou a gasolina do carro? Erga a mão. Já faltou algumas coisas? Então, se o Senhor é teu pastor e nada te faltará e faltou isso, então alguma coisa está errada. Mas a conotação do texto não é essa. Davi, ele está dizendo, com base na profissão que ele tinha, com base naquilo que ele fazia, com base na profissão que ele tinha, o Espírito Santo dele deu uma inspiração para ele. E qual foi essa inspiração? O Salmo de número 23. Então agora o Espírito Santo usa a profissão dele, aquilo que ele fazia como homem, para tentar mostrar o que Deus faz com ele, com nós, com aquele que Deus é pastor. Quantos me entendem até aqui? Diga amém. Então, Deus, o Espírito Santo, se utiliza da profissão de Davi para mostrar para Davi, para mostrar para mim, para mostrar para você hoje, como que Deus cuida de nós, como que Deus se manifesta, como que Deus trabalha. E é muito linda essa poesia, é muito lindo esse salmo, é um salmo que muito crente deixa a Bíblia aberta e apodrece a Bíblia nesse salmo. É o 23 e o 91. Eu confesso que eu acho que é a segunda vez que eu prego esse salmo em mais de 20 anos de ministério. E eu quero pregar aqui verso por verso, são 6 versos. O primeiro verso: o Senhor é meu pastor, e Ele não me falta. Por que Davi escreve isso? Porque Davi, mesmo que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, pastora Rita, missionária Lúcia, que está aqui hoje com a sua filha, é uma alegria ter vocês aqui, amigos de longa data. Ele se utiliza do sentimento dele, o Espírito Santo usa o sentimento dele para compor esse salmo. Então por que ele está falando, o Senhor é meu pastor, e o Senhor não me falta? Porque provavelmente Deus não estava faltando para ele, mas na vida dele estava faltando algumas coisas. Todo mundo sabe que Davi cuidava de ovelha. A maioria dos teólogos confirma que Davi era um filho bastardo. Davi não morava juntamente com seu pai Jessé. Há vários vertentes teológicas que falam que Davi sofreu, que Davi padeceu, que Davi era ruivo, por isso que Davi não foi para o exército só podia ir filho, não podia ir bastardo. E Davi tinha uma característica de ser ruivo, os outros não eram. Então tudo indica ali um conglomerado de situações que não era favorável para a vida de Davi, que não era favorável para Davi. Alguns historiadores e até mesmo teólogos falam que tem um salmo, que eu não me recordo agora qual salmo que falam que os irmãos de Davi, tá? Isso não é Bíblia, é histórico, tá bom? Não estou batendo martelo falando que isso é verdade, mas para você conhecer, para você saber, fala que tentaram certa vez afogar Davi num riacho, matar Davi, porque eles não aceitavam Davi. E filho bastardo naquela época era uma vergonha para a família. Então, o que restou para Davi é ficar no campo cuidando de ovelha, cuidando ali dos bens do seu pai, das ovelhas, enfrentando o leão, como ele mesmo disse, enfrentando o urso, peste, animais selvagens, para proteger ali o bem da família, o bem do seu pai.
E o que leva Davi a dizer: o Senhor é meu pastor, o Senhor não me falta. Como se diz, o Senhor não me falta. Mas tem pessoas que têm faltado comigo com amor. Tem pessoas que têm faltado comigo com respeito. Tem pessoas que têm faltado comigo com honra. Tem pessoas que têm faltado comigo com lealdade. Tem pessoas que têm faltado comigo com a verdade. Tem faltado carinho. Tem faltado amor. Tem faltado paz. Mas graças a Deus que essas coisas que têm faltado aqui na terra, mas ainda bem que o Senhor não me falta. Então Davi enaltece a Deus. E não é assim na sua vida? Às vezes você passou um dia turbulento. Quem sabe te faltou dinheiro hoje. Quem sabe te faltou paz. Quem sabe te faltou sossego. Quem sabe está faltando algumas coisas na sua vida que você não consegue alcançar, que você não consegue obter. Quem sabe tem faltado coisas para você nessa terra, mas eu tenho uma notícia para te dar: Deus nunca vai te faltar. Jesus nunca vai faltar. Por quê, pastor? Nunca vai chegar um dia que você vai procurar Ele e Ele não vai estar para te atender. Enquanto você estiver vivo, você pode buscar Ele, que você vai achar. E o profeta fala, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E a Bíblia diz, coloca para mim Salmo de número 64 no telão, por favor. 64, versículo 4, se não me falha a memória, rapidamente. Pessoal do telão, fica atento aí, eu vou usar. Salmo de número 64, versículo de número 4. Se não me falha a memória. Coloca para mim o versículo 1. Esconde, ó Deus, a minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Não é Salmo não, filha, é Isaías, desculpa. Eu falei Salmo? Tem misericórdia de mim aí. Isso, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele. Então fala, Deus sempre está à disposição para te atender. Deus sempre. Aí depois do versículo 5, coloca para mim. Saíste ao encontro daquele que se alegrava, praticamente justiça dos que também lembram de ti. Mas os teus caminhos, ele que te iraste, porque pecamos nele na eternidade para que sejamos salvos. E também tem um versículo que fala assim, preste muita atenção. Que os ouvidos de Deus e as mãos de Deus não estão encolhidas e o ouvido não está agravado para não ouvir a tua oração. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala, Deus nunca vai faltar para você. Amém? Agora o verso de número 2, olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus, como um pastor, Davi está falando que ele faz. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto de águas tranquilas. Aqui Davi está falando, por que Davi falou isso aqui? Porque ovelha, irmãos, ovelha é um animal sensível. Ovelha, se ela tem fome, se ela tem medo, se ela tem sede, se ela está irritada, se ela está insegura, ela não descansa. Ovelha com fome, ovelha irritada, não descansa. Não tem paz para descansar. Então a ovelha só descansa depois que ela está com a barriguinha cheia e depois que ela é guiada por águas tranquilas, porque a ovelha também não bebe água em água movimentada, em água barulhenta, em água que não é tranquila. Então Davi está falando assim, ó, ele me leva em pastos verdejantes, ou seja, ele cuida de mim,
Ele me dá comida, Ele me dá água, Ele sabe do que eu preciso, Ele me alimenta como meu pastor, Ele me alimenta, Ele cuida de mim. Ele não me deixa com medo, Ele não me deixa passar fome, Ele não me deixa sozinho. Então Ele fala que ovelha, pastos verdejantes, alimento fresco. Fala, enquanto Deus for o teu pastor, você sempre terá alimento fresco. Enquanto Deus for o teu pastor, pastos verdejantes significa abundância. E Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não estou levando você para o deserto em pasto seco, não. Eu te levo em pastos verdejantes, abundância. Quem pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Aleluia! E ainda mais, tem o cuidado do pastor. O cuidado do pastor do quê? De estar ali protegendo. É isso que Deus faz comigo e com você. Então Deus o Senhor é meu pastor, Ele não me falta, Ele me leva em pastos verdejantes, Ele me dá comida, Ele me dá abundância e Ele também me dá água, me dá tranquilidade. Não é assim, irmão. Você sai de um dia, quem sabe, turbulento, aí você vem num culto como esse, Deus te dá comida, Deus te dá água, e você começa a ficar tranquilo, até dorme no culto. Né? O dia inteiro para lá e para cá, perturbado, é contra, é não sei o quê, aí Deus começa a falar com você, a hora que pensa que não, é paz, é alegria. É verdade? É ou não é? Fala para esse irmão que está do seu lado, Deus vai te dar a paz. Paz para dormir, paz para descansar. Terceiro verso, esse aqui é o mais importante. Olha o que Davi fala. Ele restaura minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é restaurar a alma, irmão? Restaura minha alma. Você está falando restaura minha alma porque a minha alma não está bem. E o que é alma, pastor? A alma é onde ficam os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus desejos, a tua vontade. Se a tua alma estiver baleada, irmão, a tua alma ela vai fazer a vontade da carne. Porque a sua alma ela só pode submeter a duas pessoas. A dois, ou ela se submete à tua carne, ou ela se submete ao espírito. Só tem duas formas da sua alma se submeter. Se a sua alma se submete ao teu espírito, ela faz a vontade de Deus. Mas se a tua alma se submete à carne, ela faz a vontade do diabo. E o que Davi está falando aqui? Restaura a minha alma. Restaura a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, não deixa a minha alma fazer a vontade da minha carne. Não deixe, sabe por quê, irmão? Se a tua alma fazer a vontade da tua carne, a tua carne só quer as coisas dessa terra. O teu corpo, ele só quer as coisas dessa terra. O teu corpo, ele só quer o pecado. O teu corpo só quer pecado. Igual eu falei ontem para os meninos aqui na escola. Você trabalha o dia inteiro, você faz tudo o dia inteiro, mas quando chega na hora da igreja, o seu corpo não quer vir. O seu corpo dá sono, o seu corpo dá canseira. É um tédio que dá porque o teu corpo odeia as coisas do Espírito. O teu corpo odeia as coisas espirituais. Porque o teu corpo é carnal, ele veio do pó da terra, ele veio da terra, e ele quer as coisas da terra. Então Davi está falando, restaura a minha alma, porque eu não posso me dobrar às vontades da minha carne, eu tenho que me dobrar às vontades espirituais. Me guia nas tuas veredas da justiça, por amor do teu nome, não deixa eu fazer a vontade da minha carne. Olha a preocupação de Davi em não fazer a vontade da carne. E sabe qual que é o maior problema dos cristãos hoje em dia? Ele não está nem aí. O que ele tem vontade ele faz. E ele fala, tem nada a ver, pastor.
tudo pode. Existe 2 demônios que estão atuando na igreja. Exu, nada a ver. Conhece Exu? Nada a ver. É um Exu que está atuando na igreja. Exu, nada a ver. E uma seita também que está imperando. Qual seita, pastor? Aceita tudo. Então, quando você não busca a santidade, você está fazendo as obras da carne. E Davi falou: não, restaura a minha alma. A minha alma, deixa a minha alma forte. Me guia nas veredas da justiça. Eu quero andar com justiça, por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Por amor a ti. Por que Davi está falando isso? Porque nessa época mesmo, nessa época aqui, irmãos, o Espírito Santo ele vinha com porção. E já era uma guerra travada. E o apóstolo Paulo também reafirma isso. Que existe uma guerra que a carne milita contra o Espírito. Todo dia você quer fazer o mal, vem pensamento ruim. Quem aqui você tem que brigar, você pensa coisa que você fala: meu Deus, eu estou pensando isso. Quantas coisas às vezes dá vontade de você fazer e você fala: meu Deus, tem misericórdia. A carne. Mas pastor, como é que eu venço a minha carne? Submetendo a sua alma ao Espírito. Quando você submete a sua alma e faz igual Davi: fortalece a minha alma, restaura a minha alma. Aí sim, você tem força para vencer o pecado. E depois que você está com a sua alma restaurada, olha o que acontece no verso de número 4. Ainda que eu andasse ou atravessasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o Senhor não me falta, o Senhor me dá comida, o Senhor me dá água, o Senhor me protege, o Senhor restaura minha alma. Eu estando dessa forma, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Sabe o que Davi está falando aqui? Ele está falando do dia mau, porque o apóstolo Paulo fala: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais enfrentar o dia mau. Todo mundo vai ter um dia mau. Todo mundo vai chegar um dia na tua vida que é o dia de trevas, que é o dia de sombra, que é um dia de morte, que é um dia ruim, que é um dia que você vai chorar, que é um dia que você vai perder, que é um dia que a angústia vai vir. Todo mundo um dia vai enfrentar um dia mau na vida. Se já não enfrentou, se prepare, porque um dia você vai enfrentar. Misericórdia, pastor, não é bíblico. E como que eu vou repassar por esse dia mau? Como que eu vou vencer esse dia mau? O apóstolo Paulo fala: você estando revestido de toda a armadura de Deus, você aguenta passar por esse dia mau. É a mesma coisa que Davi está falando aqui. Ele não me falta, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me dá comida, Ele restaura a minha alma. Eu estando dessa forma, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte. Eu não vou temer mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Só quem crê, joga a mão para cima e dá um brado de glória. Alabassuri canaramandarabachere mandarás. Então Deus te prepara. Por que a ovelha, aí por que Davi usa a ovelha? Porque a ovelha come, a ovelha bebe, a ovelha é protegida. Mas tem momentos que o pastor tem que atravessar lugares em florestas, que o caminho é estreito.
Há momentos no deserto que o pastor, para atravessar para outro lugar, para achar vegetação, preste atenção, para achar uma vegetação, comida para a ovelha, é necessário a ovelha passar por caminhos estreitos, por trilhas assombrosas, por lugares aonde possa ter animais selvagens, inimigos, densas trevas, sombra, lugares perigosos. Mas Davi está falando: eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Por que ele fala que eu não tenho medo? E por que ele fala a tua vara e o teu cajado? Porque a vara é para corrigir a ovelha, o cajado é para puxar a ovelha, mas a vara também serve para quê? Para lutar com o inimigo. Então o que Davi está falando? Assim como eu tenho vara e tenho cajado, e quando vem algum animal para pegar vocês, eu uso a vara, assim também Deus vai fazer. Se o diabo, ele quiser vir contra a minha vida no dia mau, se o diabo quiser vir contra a minha vida no dia que eu estiver fraco, no dia que eu estiver passando por um caminho estreito, eu sei que tu estás comigo. O Senhor não vai me deixar sozinho, o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor não vai faltar na minha vida. Tu estás comigo. Eu posso passar pelo momento mais difícil da minha vida, tu estás comigo. Eu posso ter a maior perca da minha vida, tu estás comigo. Eu posso ter o maior problema para resolver, tu estás comigo. Eu posso não ter dinheiro, mas tu estás comigo. Podem me humilhar, mas tu estás comigo. Podem me caluniar, mas tu estás comigo. Pode me desprezar, mas tu estás comigo. Podem falar mal de mim, mas tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tu estás comigo. O diabo pode ver você passar por várias situações, mas ele tem que olhar e ver que Deus sempre estará contigo. Porque assim é a vida, irmão. Você está na terra, e Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições. E você também vai ter, mas o Senhor não vai te faltar.